Estamos aqui em 13 de maio ao vivo e agora tem entrevista aqui no estúdio com um cara que eu admiro demais a carreira. Eu vou ficar quieto aqui, o Joel, senão não vai rolar o programa hoje. Eu vou só querer ficar batendo papo com o nosso entrevistado e deixar o Joelson fazer as honras da casa e apresentar o nosso lateral direito aí, cara. A gente recebe aqui no nosso estúdio de 13 de maio o jogador de futebol Ezequiel de Biase, ele que é aqui de 13 de maio, vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional no esporte. Muito boa tarde, Ezequiel, obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui presente, né? Agradecer muito o convite de vocês. Boa tarde especial também a todos os ouvintes aí da H2O e principalmente o pessoal de 13 de maio, que tenho certeza que ouve vocês aí, que é a cidade que eu nasci, né? Que tô aqui vivendo. E tá de passagem por aí novamente. Tô de volta, revendo os amigos aí, tô muito feliz de estar na cidade, então um abraço especial para esse pessoal. Cara, a gente tá falando com o Ezequiel, o tempo passa muito rápido. Ezequiel é com 32 anos, parece que ontem era aquele alarido todo aí, pô, o garoto de 13 de maio tá surgindo bem no Tigre e tal. Passa rápido pra ti também, cara, como é que tem sido analisar essa tua carreira já longa, né, 12, 13 anos de profissional aí, né, cara? Sim, a gente tava conversando aqui, né, que passa rápido, né, eu estreiei no profissional foi em 2012, então era isso mesmo, né, o garoto de 13 de maio, né. Então o tempo vai passando, mas tô muito feliz, tô muito contente. Agora casado com 2 filhas, então lá atrás o menino que saiu de 13 de maio, né? Que meu pai que me levava pra Criciúma, ficar lá, morar no estádio, então a trajetória é muito legal. Então, mas tem mais umas páginas aí pra escrever aí da carreira profissional, se Deus quiser. Mas tô muito feliz. Então só tem que agradecer. A esposa tá aqui comigo, É natural da onde? Ela é de Morro da Fumaça. Então a gente é tudo da... manteve as raízes aqui mesmo. Tudo aqui perto. Uma filha nasceu em Tubarão, outra em Criciúma. Aí tenho negócios em Jaguaruna, então tenho casa em Jaguaruna também, então Criciúma, Morro da Fumaça, 13 de maio, aqui Tubarão, então eu sou da região, então posso dizer assim. Não perde o a vínculo com o Sul tá mantido. Que bacana, cara. Tu surgiu ali, tu veio da base do Criciúma numa geração muito forte, né, cara? Veio muita gente bacana naquela tua geração ali, né, cara? Não, o Criciúma sempre teve sempre deu muita oportunidade para os jogadores, principalmente da região, né? Sempre teve uma base muito forte, até essa semana eu estive fazendo um curso em Floripa e conversando com outras pessoas lá de outros times, de Figueirense, Avaí, então eles respeitam muito a base do Criciúma porque sempre revelou grandes jogadores e sempre investiu bastante, e eu tive uma geração muito boa, joguei com grandes jogadores, tanto da minha idade como a idade acima e um pouco mais novo. Então acho que o Criciúma, para mim, eu sou muito grato ao Criciúma e representa muito bem a nossa região aqui, né? Então sempre revelou muitos jogadores, então parabenizar o trabalho do Criciúma. Ficasse quanto tempo no Criciúma? Entre base e profissional foram 9 anos. Então cheguei lá em 2008 na base. Então foram muitos anos assim de base, peguei muitos treinadores diferentes, acho que o Criciúma sempre, pelo menos na minha época de base, assim, sempre deu muita oportunidade também para os profissionais que trabalham na base serem da região. Então são pessoas identificadas. Um dos exemplos, acho que hoje ainda trabalha no profissional do Criciúma é o Wilson, né, que foi campeoníssimo no Criciúma, então sempre transmitiu também essa paixão pelo clube. E... O Wilson, não sei se é ainda, mas durante muito tempo era o cara que mais vestiu a camiseta do clube, né, cara? Mais jogou com a camiseta do Criciúma era o Wilson Walter Kemper, né, cara? Eu acredito que sim. O maior jogador campeão do Criciúma é ele. Então é um cara que sempre valorizou muito a base do Criciúma e além de eles formar os atletas, né, pro clube, então eles sempre se preocuparam também de formar o cidadão também, que é muito importante, né? Tu ficou até que ano ali no Criciúma, cara? Eu saí, o meu último ano foi 2016. Eu participei ainda da Série B de 2016. Aí também fui emprestado em fiquei 6 meses em Portugal, né? Depois de estrear pelo profissional em 2013. A gente fez a campanha do acesso ali de 2012, né? Em 2013 eu fiquei 6 meses em Portugal, no Braga. E em 2014 também eu joguei uma Série B pelo Oeste. Também, e fiquei até 2016, onde eu fui vendido pro Cruzeiro, né? Daí
Pô, e foi um orgulho, né, cara? Saiu daqui, pegou o Cruzeiro, Belo Horizonte e pegou o titular do Cruzeiro um bom tempo lá, né, Ezequiel? Foi. Quanto tempo de Cruzeiro tu chegou? Deu quase 3 anos de Cruzeiro, foi uma trajetória, pô, muito, muito bacana lá. Muitos amigos e peguei uma época boa do Cruzeiro, né? Depois acabou acontecendo, depois que eu saí ali, saí em começo de 2019. Aí do meio de 2019 pro final ali começou a aparecer aqueles muitos casos de problemas lá, né? Que todo mundo sabe os problemas que teve lá, então, mas os anos que eu tive ali foram momentos muito bons, foram 3 títulos e pô, muitas histórias legais, muitas amizades. E foi uma história muito bacana ali. E essa passada por Portugal foi a tua única passada lá pela Europa ou depois tu chegou a passar, jogar bola na Europa depois de novo, não? A experiência internacional assim, foi a minha única passagem. Era muito novo, né? Tinha acho que ali 19 anos. Mas foi uma experiência muito bacana também. Questão da minha formação ali, né? Tava naquela transição ainda profissional, já tinha estreado pelo profissional, mas sempre precisando melhorar alguma coisa e tal, mas Portugal, muito futebol muito forte lá e questão de principalmente taticamente, assim, pra minha posição também foi uma experiência muito bacana. Cara, aí depois tu pega Cruzeiro, depois tu passou Fluminense. Isso. Aí acabou meu contrato com o Cruzeiro, daí eu fui pro Fluminense, joguei um estadual, a gente acabou perdendo o estadual, até peguei o Fernando Diniz lá no Fluminense, foi uma experiência muito legal também, cara. Excelente treinador também, uma visão totalmente diferente de futebol, assim, e tipo, foi muito bacana. Eu tenho a impressão que o Diniz não é saudável pra ele, no sentido de que eu digo, cara, esse cara vai morrer qualquer hora em campo, assim, né? Ele fica numa loucura, numa tensão gigante, né, cara? Ele quer extrair o máximo do jogador mesmo, até, tipo, questão tática, trabalho técnico, assim, mas eu acho que é mais a parte mesmo pessoal do atleta, né? Ele quer tirar tanto do atleta, assim, que às vezes ele se transforma, mas é um ser humano, assim, espetacular. E tu não dá pra falar, tu tem uma cabeça muito diferente, assim, mas os atletas conseguem entender isso na maioria, assim, cara, de que a bronca é pra melhorar, não é uma coisa pessoal, não é bronca com um, com o outro e tal? Então, às vezes não são todos. E até quando eu tava na época lá também eu tive alguns problemas, assim, também, o cara é novo ali, tá querendo, né... E às vezes tu não entende na hora, então às vezes de fora é mais fácil, mas o cara tá dentro ali, às vezes não entende, mas tipo agora, vendo de longe assim, o cara começa a ver que não é pra melhorar mesmo, é pra tirar o melhor, pra dar às vezes pra dar confiança, né? Ele procura entender o jogador. E de fora assim, você tem que elogiar mesmo ele. Ele teve... Acho que não sei se foi na tua época, ele teve com um time do interior de São Paulo contra o Criciúma acho que foi o Campeonato Brasileiro, sério. E eu fazia a cobertura do time adversário. Tinha o nosso repórter do Criciúma, Matheus Mastella, acho que tu deve ter conhecido. O Mastelinha fazia o Criciúma e eu ia pro time adversário. E eu peguei o esporro dele na rapaziada, ele deixou a porta do vestiário do visitante ficou aberta, cara. E eu disse, caraca, como é que o cara aguenta isso, cara? Porque não é brincar de dar esporro, não. Era um esporro de ódio, assim. De pô, tá louco, cara. Sim, não é. A cobrança é bem forte. Mas eu acho que ele melhorou muito hein, nos últimos anos, assim. Eu estive conversando com alguns jogadores que trabalham com ele. Ele melhorou bastante, assim. Também vai ganhando experiência, vai sabendo... Eu acho que no ambiente do futebol, assim, tem muita cobrança também. Às vezes ele se sente um pouco pressionado também e tal. Então eu acredito também que ele, de uns anos pra cá também, ele melhorou mais também. Agora, Ezequiel, nessas tuas viagens, assim, tuas passagens, pô, tu conseguiu algumas conquistas muito legais, assim, alguns títulos marcantes na trajetória, assim, né, cara? O de disputas emocionantes, assim, né, cara? Sim, o futebol, ele te proporciona muitas coisas bacanas, né, cara? Então, tipo, sempre gostei de futebol, desde quando eu era pequeno, minha cabeça sempre foi futebol. Então, meu pai também sempre me estimulou isso, me levava pra jogar, e a gente assistia jogos, Libertadores, Copa do Brasil, jogar no Maracanã, jogar no Mineirão.
jogar em estádio lotado, então... E com o Mineirão, tu ganhou a Copa do Brasil lá no Cruzeiro na época, não foi? Sim, a gente ganhou 2 Copas do Brasil, né? Aí, cara. Então, pô... Desculpa, eu me lembrava de uma, não lembrava do segundo. Foram 2 Copas do Brasil. A gente ganhou 2 Copas do Brasil, foi a de 2017, né? Que foi contra o Flamengo no Mineirão. Então, pô, jogar contra o Flamengo no Maracanã, o primeiro jogo, o estádio lotado. Aí depois voltamos o jogo de casa do Mineirão... entupido, tal, final, foi pros pênaltis. Aí, tipo, meus pais foram, alguns amigos foram também assistir o jogo. E a gente ficar campeão nos pênaltis, daí, pô, é uma coisa que te marca pra... Às vezes, todo ano, assim, aparece, não, ó, tantos anos, e vai passando, né, tantos anos, 5 anos, 6 anos... Aí o cara lembra desses... foi um momento muito, muito legal. E fica uma relação com a torcida e com parte da mídia bacana também, né? De vez em quando lembram do Ezequiel, tem essa coisa da relação do fazer parte desse time campeão, né, cara? Sim. Até semana passada eu tava conversando com o Dedé, postou, a gente conversou lembrando daqueles momentos, somente fora de campo, vestiário, que a gente... Pô, era muito bacana. Agora eu tava em Natal mesmo, foram poucas vezes, umas 2, 3 vezes, mas sempre o cara encontra um torcedor ou outro do Cruzeiro. No Brasil inteiro tem torcedor do Cruzeiro, né? Uma torcida muito, muito grande. Aí eles relembram, te cumprimentam, assim. Então é muito legal esse reconhecimento também, né? De momentos bons que a gente passou lá. Eu quando te vi chegando, assim, pô, deu uma alegria bacana de ver, porque... Pra mim foi um momento profissional muito legal de fazer a cobertura do Criciúma e ver essa geração que vinha vindo. Porque em alguns anos ali do Criciúma, cara, pô, surgiu, me lembro, Luca, Bruno Lopes, Roger Guedes, quer dizer, veio uma galera, uma geração muito forte realmente, que o Criciúma, assim, numa sequência de 3, 4 anos, assim, né, cara, vieram muitos talentos da base do Criciúma, e nós na mídia, na época, até brigava, porque a gente achava que eram um pouco valorizados no Criciúma. O Marlon é um pouquinho mais novo que tu, né, cara? O Marlon lateral esquerdo, né? Mas é da mesma idade do Roger, ele é geração... a gente jogou junto com o Mar. Iago Maidana também. Pois é, cara. Dodi. Exatamente, Dodi tá no Grêmio. Dodi, Barreto foi agora pro Japão também, então, tipo... Uma geração muito forte, cara. Foi uma geração forte. Ainda outros jogadores ainda que não chegaram a jogar pelo Criciúma, ainda foram para outros times, então... O Criciúma... Mas é como você falou, assim, às vezes... não dá oportunidade, mas é a questão também de clube, às vezes não encaixa ali, mas... Então, ver uma geração muito boa mesmo, assim, de jogadores e... Eu tive a honra de ser colega de bancada algumas vezes do Miglioli Neto, já falecido, nosso querido Miglioli, comentarista esportivo. E o Miglioli era apaixonado por ti e pelo Marlon, assim, mas tu especialmente, ele que chamava a atenção. O que eu comentei antes aqui não era uma frase minha, mas o Miglioli dizia muito isso. Nós temos um lateral vindo da base que joga de cabeça erguida, ele cruza buscando alguém na área e um passe, a qualidade do teu passe é muito bacana de ver. Dificilmente tu vê o Ezequiel errar um passe, cara. Aí tu vai, mas é jogador... Cara, não é, cara, é uma exigência muito grande o tempo inteiro e o jogo tá cada vez mais rápido, né, Ezequiel? Então, e essa coisa do cruzamento, eu me lembro do Miglioli sempre chamando muita atenção e brigando com os dirigentes do Criciúma que davam um pouco espaço, tinha que dar mais espaço pra essa gurizada da base, cara. Lembrando agora, o Miglioli foi uma grande referência, né, de toda... A crônica esportiva, eu acho, de Criciúma tem ele como uma referência e eu pude acho que umas 2 ou 3 vezes participar de programas com ele, então, uma pessoa da melhor qualidade e era isso mesmo, ele cobrava muito pra dar moral pra gente mesmo, até, claro, porque o cara sempre não vai ser perfeito ou bom e faz partidas ruins e mesmo assim ele defendia, e procurava entender o atleta e tal, então, ele é uma grande referência mesmo. Como você falou das características, é isso aí, eu gosto de um jogo mais apoiado, assim, mais de passe e a gente trabalhava muito isso, valorizava e é isso aí, de encaixe também, de time, né? Então, esse pessoal de Criciúma ali tem muitos amigos ali, principalmente pessoal da imprensa de Criciúma. Ficou bons relacionamentos, né? E aí, o que te marcou dessas cidades que tu passou, cara? Vamos lá, deixa eu até pegar aqui, porque eu não lembrava de tudo, eu tava olhando, tá? Fluminense aí.
Bahia, aí foi pra Chapecó, Sport Recife, Londrina. Tu já fez quase o mapa do Brasil. Tá faltando um Amazonas lá e um Acre pra ti, mas não quero te jogar pra lá, não. Fica por aqui. Mas eu joguei no Amazonas. Jogou no Amazonas? O ano passado eu joguei no Amazonas. Já participei todo o mapa do Brasil. A logística do Amazonas deve ser uma beleza pro cara, né, cara? Bom, mas que experiência, tá? Foi uma baita de experiência. Até acho que vale falar um pouco sobre a experiência lá. O ano passado, quem foi pra lá foi o Luizinho Vieira, que era um treinador que tinha trabalhado na base. Pô, excelente pessoa, cara. E me convidou pra ir pra lá. O cara fica meio assim e tal, mas fui, cara. Mas que experiência, cara. Fizemos um grande ano. Nossa, ele acabou não ficando até o final, mas depois chegaram outros treinadores e acabei jogando 45 partidas lá no ano. Mantivemos o time na Série B, que era o primeiro ano de Série B. Não. E chegamos até um certo momento ali, brigar na parte de cima e tal, mas com 8 rodadas de antecedência, livramos o time da zona. Então, esse ano tá difícil, né? Esse ano tá bem complicado, perderam ontem. Pô, tem grandes amigos lá. Se perderam um pouco no planejamento, eu acho, esse ano ali. Mudaram muito o time também, não ficou quase ninguém da base do ano passado. Mas foi uma puta experiência, cara, que eu participei. Como é que é morava em Manaus mesmo? Morava em Manaus mesmo. Cara, cidade bem desenvolvida, com muita desigualdade, né? Como o Brasil tá hoje, assim, mais lá, muito acentuado, assim. Um centro, assim, cara, muito desenvolvido, muitas empresas, prédios e tal. Que o pessoal tem outra imagem, né? Acho que é tudo uma mata, sei lá. Até eu tinha um pouco dessa imagem. E mais pro interior, assim, bastante assim, desigualdade, assim. E. Eu tenho um amigo que é de lá e ele disse que lembra São Paulo numa menor proporção. Ele disse, cara, tu tem luxo e muita pobreza. É isso aí, é mais ou menos isso. E, cara, muito quente. O calor é impressionante, cara. O cara que mora, tipo assim, eu fui jogar agora em Natal, tava em Natal, né? Os caras reclamando do calor. Eu falei assim, cara, eu fiquei um ano em Manaus, então isso aqui pra mim. Aqui tá de boa. Tá fácil, tu tá preparado pra jogar em qualquer lugar. Porque é um calor muito úmido, né, cara? Não, é muito úmido, cara. E aí parece que tu tá jogando e não vem ar e. Depois que tu acostuma lá, é bom pra quem tá lá, porque os caras que vão jogar lá sofrem muito. Nossa, imagina, velho. Segundo tempo lá, a gente ganhou muitos jogos segundo tempo. E a gente usava isso, né? Depois que habitua, leva o quê? Um mês, 2 pra tu começar a te sentir em casa, assim? Eu os primeiros 3, como a gente jogava o estadual lá, aí era o que acontecia o quê? Os caras estavam acostumados, eu tinha chegado lá, então o estadual lá eu sofri bastante, assim, os 2 primeiros meses principalmente. Aí depois, aí vai embora. Aí... Eu fico imaginando o inverno de Manaus faz o quê lá? 30 graus, mais ou menos? É uns 28 ali. Saudade do gelinho de 3 de maio, né, cara? Não, como é que pode, né? Aí, tipo assim, é até bom a gente tocar no assunto, porque às vezes, tipo, o pessoal que tá de fora, assim, não presta atenção nessas coisas. Aí tu vai assistir um jogo, vamos supor, na Série B. A gente sai de Manaus, 4 horas de avião, pousa em São Paulo pra pegar outro avião pra jogar, vamos supor, contra a Chapecoense aqui. Em julho, em Chapecó, jogando a 5, 10 graus. Aí volta, joga na terça, aí tem que voltar pra Manaus, quarta, viaja praticamente o dia todo, pra jogar no sábado lá com 35 graus em Manaus. Então... Tem essas discussões hoje em dia, assim, de calendário. Às vezes o pessoal pode falar assim, não, tá muito choradeira e não sei o que, mas é mesmo, cara. Mas quando tu volta pra um clima que tu já conhecia, tu volta desacostumado? Volta desacostumado, cara. É diferente. Porque tu treina, vamos supor, um mês ali e tal, aí tu vai pro frio. Aí tu sente menos que o pessoal mesmo de lá, né? Tu sente um pouco menos, mas mesmo assim tu sente, é diferente. Questão de viagem, questão do clima, assim, faz muita diferença. E às vezes a gente reclama um pouco do nível do futebol brasileiro. Mas, cara, tem coisas assim que, tipo, o pessoal da Europa não passa o que tem aqui, né? Então, não é um choro, assim, dos jogadores, assim, quando tu vê que tá... Não é isso. Não, e principalmente porque pega uma região que é tudo, a logística é toda diferente. Tu não vai pra Manaus só de avião mesmo, cara. É diferente, né? É complicado. E eu fico imaginando assim... Chapecó, quando vai lá e volta, beleza, não vai mais, né, cara? O Amazonas não tem essa logística toda semana, cara. Toda semana. É isso mesmo.
Abraço pro Marquinhos Madeira, nosso colega que tá aqui acompanhando, saudando o Ezequiel, mandando um abraço. Meu irmão Marcelo tá de aniversário, diz, pô, traz o Ezequiel pro churrasco hoje. É fácil, é fácil. Pai de 2 filhas agora, rapaz, não tem tempo nem de rir direito, né, cara? Tá só... Férias pra ti é dar colo, né, cara? É cuidar das filhas o tempo todo, né, meu? Não, mas é prazeroso, cara. Tô uma experiência, assim, fantástica. Tô com 2 pequenas, 2 meninas. Então, pô, tô muito feliz. A gente passou um ano muito bacana lá em Natal agora. E estamos agora pra cá, né? Então, é bom que aqui os avós aqui matam a saudade, dá um descanso também pros pais. Então... Tu levou pra Manaus também, não? Então, Manaus, eu só tinha uma. Aí, como a minha esposa estava grávida, ela foi. Aí, o sistema de saúde lá não comportava muito legal. Aí ela veio antes. E... Também para nascer catarinense? Para nascer catarinense, é. E acabou, tava programado para um dia, acabou vindo com mais pressa. Acabei, tu vê, ossos do ofício, né? Que a gente abre mão de muitas coisas, né? Acabei perdendo o parto da segunda filha. Aí acabei chegando na madrugada, ela nasceu à tarde, acabei chegando de madrugada. Mas é isso que a gente também tá por elas, né? Fazendo esses esforços aí. Aí acabou decidindo de ela ficar aqui, como faltava acho que uns 4 meses para acabar o campeonato. Aí eu fui, acabei a Série B lá e acabei ficando uns 4 meses longe delas. Então ano passado nessa parte aí foi bem complicado. Mas esses aí são os ossos do ofício, né? A gente tá nesse meio aí também por causa delas também. Mas... elas acabam entendendo bem e acabou dando tudo certo. E esse ano, então, a temporada que você jogou foi no ABC lá de Natal. Foi no ABC, aí a gente acabei indo pra lá em dezembro, aí elas foram também em janeiro pra lá comigo. Uma das decisões que a gente ia tomar, pra onde a gente for, até apareceram outras propostas, outras questões de outros times pra ir. Mas uma das decisões que a gente tinha era para ir onde a gente poderia ir todo mundo junto, né? Então, pô, Natal, cidade fantástica. Nossa, a gente morava num lugar muito bacana. Elas gostaram muito. Queriam até voltar para lá, mas da parte pessoal, assim, foi um excelente ano. Profissional acabou não acontecendo. Tivemos um ano muito ruim, assim, profissionalmente, o time. Pois tu tava contando que tu chegou em cima da hora e no primeiro jogo lesionou, cara. Tive uma lesão no primeiro jogo e acabou me tirando aí uns 20, 30 dias já de começo. O time também não encaixou, tava com alguns problemas políticos também. E então isso tudo reflete dentro de campo. Não específico do ABC, mas o extracampo atrapalha muito o futebol, cara. A política de clubes, onde o cara anda, certas disputas, atrapalha muito o clima dentro de campo, cara. Então, tem alguns times que conseguem blindar. Principalmente se tu tiver uma comissão técnica forte, uma direção ali de futebol forte, eles conseguem te blindar. Líderes no elenco também faz diferença se tu tiver... algumas lideranças assim no time, faz diferença também. Mas acabou no nosso time lá, acabou não acontecendo isso. Eu acho que a gente ficou também bastante disposto, assim, os jogadores. E acabou não acontecendo os resultados que a gente queria. Complicado, né? Tem um flamenguista aqui. Hoje é dia do flamenguista, falando nisso, né, cara, no calendário. O Paulo Sérgio Vieira tá dizendo o seguinte: boa tarde, só faltou o Ezequiel jogar no meu... Falta, ele tá jogando, só falta o Ezequiel jogar no meu Flamengo. Parabéns por tudo que ele fez pelo nosso Tigre. Bacana. Faltou um título bacana no Tigre, né, cara? Não veio um título show naquela época ali, né? A gente teve o acesso ali de 2012, mas acho que faltou um título. Na base, a gente conquistou bastante coisa na base, mas no profissional eu tô jogando ainda, né? É uma das minhas metas, que eu tenho algumas metas ainda profissional, é ainda conquistar um título com o Criciúma. Não sei se vai acontecer ou não, mas... isso aí a gente deixa pra frente aí, quem sabe... Tem esse desejo, então, de voltar pro Criciúma? Tem um dos objetivos de voltar. Acho que a gente teve a oportunidade de voltar há uns 2, 3 anos atrás. Acabou não acontecendo. Mas acabamos criando outros caminhos, né? Mas isso aí a gente deixa, quem sabe... O Iago tava perguntando aqui sobre lesão. O que teve? Ele tá perguntando o que ele teve de lesão grave aqui na carreira, cara. Ou grave não teve nenhuma, Ezequiel? Então, eu acabei sofrendo alguns anos assim com problemas físicos.
Começo da minha carreira foi assim, mais tranquilo, mas em 2017, final do Cruzeiro, assim, no meu melhor momento do Cruzeiro, eu tive uma pubalgia. Putz. E pubis foi bem, foi a pior lesão da minha carreira, assim, acabei tendo que fazer cirurgia. E aí foi bem complicado, a minha volta principalmente, assim, foi bem difícil. E aí depois eu tive alguns problemas físicos ali, principalmente na pandemia também. Na pandemia eu tive alguns problemas físicos e fiquei uns 2-3 anos assim sem lesões. E esse ano foi principalmente pela preparação. Esse ano como eu tava corrido das férias, filha pequena e tal, aí cheguei lá, já fui direto pro jogo, não fiz pré-temporada, nada. Então essa temporada também eu sofri uma lesão na panturrilha e uma na posterior. Então isso aí acabou me prejudicando bastante o meu ano. Então, pra te ver que todo jogador precisa de um planejamento, né, cara? Uma pré-temporada boa, fortalecimento e... Que é a parte chata, mas que tem que fazer, né, cara? Não, tem que fazer isso aí, faz muita diferença. E, querendo ou não, isso aí reflete no time, né? Muitos jogadores assim chegaram assim, já tive que ir direto pro jogo e reflete nos resultados. Se tu não estiver preparado, não se preparar, não adianta. É muito difícil. Mas que a pré-temporada é a parte mais chata da carreira, eu digo assim, eu tive 1 ano só como júnior e pra mim aquilo era insuportável, né, cara? Mas não sei como é que é pra ti. É a parte mais chata do entrar em forma pra essa pré-temporada ali, não? É chato. Não é a parte... Acho que a parte pior pro atleta é a lesão, cara. A lesão é a pior parte que... Nossa, pro atleta, o cara não poder fazer o que o cara quer, assim. E a volta também é ruim. A pré-temporada, tu acaba acostumando. Eu nas férias também eu procuro sempre estar treinando em ritmo, daí tu não sente tanto. É bom. Porque tu se tu ficar mesmo 30 dias de férias aí parado, pra te voltar, tu sofre muito. Então, sempre nas minhas férias assim, eu procuro ajuda, ou fazer um treinamento e tal, ou tá jogando, ou participando de uns joguinhos e tal, pra a hora que tu voltar, não sentir tanto. Pô. Cara, acho que tu é um orgulho pra nossa região inteira, cara. Claro que pra 13 de maio, muito especialmente, eu fico imaginando familiares, né, cara, parentes, amigos aqui, que, pô, o cara cresce aí, o cara fica vendo o Ezequiel jogando. O Lucas Nandi tá mandando um abraço pra ti aqui, tá te mandando uma pergunta. Aliás, o Clésio Bardini, de Biase, mandou um abraço pra ti, de parabéns, ótima entrevista. O Clésio é... Meu pai. Só pra confirmar, né? Meu pai. O Lucas Nandi Duarte tá dizendo o seguinte: como foi pra você jogar com o seu irmão Eduardo juntos e contra? Isso aí foi um capítulo legal, cara, na minha carreira. Primeiramente a gente jogou junto no Criciúma, né? Ele subindo, eu já tava jogando mais no profissional. E ele subiu e teve uma partida que até foi com o Luizinho, que eu até falo pra ele, pô, foi uma das melhores experiências assim, da minha carreira, foi segundo tempo, assim, ver o meu irmão entrar e jogando junto, pô, foi muito bacana, é um negócio que eu levo pra sempre, assim, na minha carreira. E depois a gente se enfrentou algumas vezes contra, cara. Primeiro, acho que eu tava na Chapecoense, ele no Criciúma. E agora, o ano passado, a gente jogou Amazonas contra Novo Horizontino. 2 jogos contra. Então, ali dentro de campo, aí contra não tem, cara. Não tem essa. Claro que o cara fica com um pouquinho de coisa, né, tal. Mas... O Herói joga em que posição? O meu irmão joga de segundo volante. E até a gente dá risada que no primeiro jogo, nós, Chapecoense contra o Criciúma, ele veio para uma dividida, eu meio que deixei a sola nele, ficou até uma marca e tal, ele fala até hoje. E aí no segundo jogo foi ao contrário, eu tava com a bola assim, ele chegou e já me deu uma trombada e tal, então a gente deu risada, acabou dando risada depois. É coisa de família. Isso é de família só, todo mundo quer vencer, ele também é muito competitivo também. Imagina. Não, e o bacana é que tu tava falando aqui antes, do teu irmão agora tá na Coreia, vai fazer 1 ano de Coreia, 10 meses aí de Coreia. Daí deve ser uma maluquice total, né, cara? Que aí não pega um voozinho rapidinho, vou ali ver pai e mãe, né, cara? Não, a gente conversa assim praticamente todos os dias, assim, a gente tem uma ligação bem bacana. E ele acabou em dezembro do ano passado tendo essa oportunidade, era uma coisa que ele queria muito, ele tá com 28 anos, né? Então ele vinha buscando há bastante tempo essa experiência fora do país e tal. E ele foi pra lá e é realmente uma outra realidade. É totalmente assim diferente. Pô, e ele tá feliz lá? Ele tá muito contente.
Tá ele e a esposa, a primeira divisão da Coreia do Sul. No começo, assim, bastante dificuldade assim, de adaptação, principalmente na comunicação, né? Imagina, cara. Bem difícil. Só que depois vai acostumando, ele também foi com a esposa também, que é melhor, né? E ele tá muito contente lá e eu tenho certeza que vai marcar bastante pra ele, assim, pra sempre, assim, porque é uma coisa que marca, né? Top, cara. Pô. Você falou que sempre procura fazer uns joguinhos aí quando tá parado. Foi escalado pra algum campeonato aqui em 13 de maio? Fui convocado aí pro time de 13 de maio aí. Foi muito bacana porque até falar sobre tá rolando o campeonato de futsal aqui no 13 de maio, né? E o pessoal do 13 de maio ali, tem muitos amigos que, pô, ali o André, que é mais da parte da diretoria do time, tem o Tochinha, tem o Andrade, tem o Samuel. Então, são jogadores são atletas ali, amigos que jogavam há 15 anos atrás, 20 anos atrás na escolinha. E eu acho que, pelas que eu tinha feito as contas, fazia 15 anos que eu não entrava no ginásio do 13 de maio. Não jogava futsal, nada e tal. E bem que casou ali, bem que esse ano acabou mais cedo. Aí deu certo que eu acabei rescindindo lá, tava livre, então pra manter o ritmo, eu vou lá, me convidar eu vou. Pô, foi muito legal, tá sendo muito legal assim, cara. Que bacana, cara. Mas a galera respeitou mais ou teve desaforado assim? Tem essa, cara. Pô, eu falei pro André esses dias, eu fiquei 2 dias doído aí, porque os caras é um esporte diferente, querendo ou não, cara. É outra realidade, não tem nada a ver com o campo, cara. E o ginásio, a quadra pequenininha, né, muito contato. E aí o rapaz vai jogar contra ali, os caras não tiram o pé, não alivia. Não tem essa não, cara. Mas tá sendo muito legal mesmo, cara. Principalmente de rever esses amigos, jogar contra amigos também, né? Então tá sendo muito bacana, né? Muito bom. O Pedrinho Garcia, nosso colega aí que vai entrar no ar agora. O Pedrinho é repórter da NDTV e trabalha conosco na Rádio H2O também. Depois vai te pedir alguma coisa ainda se bobear. Acompanhando os amigos por aqui, parabéns pelo programa. Daqui a pouco estamos na área. Abraço pro Ezequiel. Pergunta pra ele qual o jogador que ele se inspira. Cara, que eu me inspiro assim, cara. Eu acho que é uma pergunta bacana de saber como é que tu chegou na lateral direita. Minha época, eu joguei no Júnior da Moré, também fui lateral direito, mas eu não fui por escolha. Eu fui porque eu não tinha jeito de ser zagueiro, cara. Então me sobrou lateral, assim, beleza. Então, na verdade, aqui no 13 de maio, quando eu cheguei no Criciúma, eu era volante, segundo volante, assim. E por uma característica que o treinador da base, na época, tinha o Geraldo, o Babu e o Wilson, que foram meus treinadores da base, junto com o Ado, mas lá no começo, né? Mas principalmente esses treinadores viram pela minha característica, que eu tinha uma característica maior de resistência, e principalmente da parte técnica, de visão de jogo, eles me acharam que pelo estilo do time também precisava de um lateral direito. Questão de necessidade também. Na lateral direito a concorrência é bem menor. No começo basicamente foi isso, cara. Mais questão de necessidade, assim, e eu via que ali, eu acho que as coisas iam fluir mais, ia ser mais fácil de participar. E, cara, da minha juventude, quando eu comecei a gostar de futebol, assim, que eu comecei a assistir, foi mais ou menos na época de 2001, 2002. Então eu acompanhei a seleção brasileira de 2002, né? Então Cafu e Ronaldo, assim, mais ou menos era Cafu mais pela posição depois, mas principalmente o Ronaldo Fenômeno, né? Por toda a história de superação, assim, por ter dado o título para nós de 2002. Eu acho que foi uma da minha referências, assim, como atleta de futebol. Que geração que pegou, né, cara? Comecei a gostar de futebol daquela geração ali, então já comecei com o título ali, em 2002, acompanhei aquela... O que eu me lembro, assim, de futebol mesmo foi mais nessa época, assim. Cara, hoje em dia tem umas falas do Vampeta, hoje em dia, que são muito boas, que o Vampeta diz, cara, o Brasil foi o último título do Brasil, veio com 5 caras que foram o melhor do mundo, cara. Não é... Quer dizer... Às vezes, na hora ali, a gente... parecia que era normal, né? Mas tu vê, depois daquela ali não veio, cara. Então a gente foi... O pessoal que acompanhou aquela geração ali foi muito privilegiado, né? Porque era muitos jogadores. E jogava contra outros jogadores também, que as outras seleções, né? Imagina... Eram muito fortes, então quem acompanhou essa época do futebol aí é privilegiado mesmo. Fomos felizes, né? Mas a gente continua hoje torcendo. Acho que a política na CBF nos entristece bastante, mas o futebol continua sendo a nossa grande alegria, continua sendo o grande esporte aí.
Ezequiel, sonho de meta, além de jogar no Criciúma, e o que tu projeta aí pros teus 40? Tu tem mais 8 anos pra chegar nos 40 aí, cara. O que tu tá projetando aí? Eu tenho algumas metas pessoais mas eu quero, principalmente agora, eu tenho algumas metas pessoais, claro, vou continuar jogando, mas eu acho que principalmente agora, partindo mais dessa reta final de carreira mesmo, é desfrutar mesmo. Eu acho que alguns anos eu acabei sofrendo um pouco por desempenho e lesões, mas eu acho que a principal que eu peço para essa reta final de carreira assim é estar saudável para estar em campo e em campo desfrutar mesmo, fazer o que eu gosto, que é jogar. Então acho que o principal objetivo é esse. 32 já dá pra falar mesmo em final, assim, em reta final de carreira? Já dá pra enxergar essa curva já preparando pra fim de carreira mesmo? Então, claro que todo dia é uma conversa, é uma luta assim, mas eu creio que já estão encaminhando mais isso aí, já tenho pensado em outros passos também, já pra um pós-carreira também. Então quero estar mais presente com a minha família também, com as minhas filhas, com meus pais também. Então não pense em encaminhar algo junto ao futebol, então, como técnico, como preparador, alguma coisa, para poder estar mais junto com a família. O futebol vai acompanhar de outra maneira, hein? Então não é um negócio decidido ainda, mas até semana passada eu estava em Floripa. Eu estava fazendo a licença B da CBF. A CBF Academy disponibiliza lá a licença B para poder ser treinador. E eu acabei concluindo agora no domingo. Então, ser treinador até o Sub-17 eu já tenho a licença. Então, é uma coisa que eu penso assim para um pós-carreira, principalmente trabalhar com a formação. Eu acho que até foi motivo de bastante discussão nossa lá. A formação dos atletas no Brasil, eu acho que tá um pouco carente. Tem muitos bons profissionais, mas eu acho que tá bem carente. Se tu aceitar uma sugestão, não quero que tu fique ofendido, por favor, né, cara? Mas quem tem que fazer isso na tua família é teu pai, né, cara? Botou 2 aí nesse mundo e bota esse cara fazer essa formação. Precisamos desse técnico trabalhando com a base aí, cara. Pô. Não, então, imagina, principalmente esse pessoal voltar um pouco da antiga, né? Eu acho que não é segredo pra ninguém que antigamente a gente formava jogadores, né, mais completos e tal. Então eu acho que partindo para talvez um pós-carreira, talvez eu siga essa área de parte de formação. O Luxemburgo tem feito muita crítica à formação da base, que ele diz que estão querendo tirar o jeito brasileiro de jogar, né? Estão querendo deixar o brasileiro muito parecido com o europeu e vão tirar o nosso diferencial, vão acabar matando o que o Brasil tem de diferencial. Essa coisa do jogar de rua, do improvisado, que o brasileiro acaba desenvolvendo muita criatividade por conta das dificuldades que tem mesmo para jogar. Tu acha que passa por aí também de manter uma certa originalidade, manter um jeito brasileiro de jogar, cara? Então, cara, a gente ficou, acho que foi 9 dias lá e a discussão era praticamente essa: como voltar a formar melhores jogadores e tal. E se a resposta fosse simples assim, acho que a gente teria resolvido, mas não é. Acho que a discussão é maior, é mais ampla. Eu acho que não é só isso. Eu acho que vem de outras questões também. E eu acho que cabe discussão, né? Não sou eu que também sei. Sim. Não é. Uma discussão acho que é mais ampla. Eu acho que tem pessoas, tem bastante pessoas, principalmente na CBF, uma preocupação muito grande, que estão trabalhando para a gente voltar a ter um futebol melhor, voltar a formar melhores jogadores. E a discussão está muito grande e eu acho que já é um primeiro passo, porque a gente ficou bastante tempo achando que é isso, é aquilo e tal, mas acho que só de estar discutindo, a gente estava lá em 48 treinadores, né, que estavam se formando, então uma discussão muito grande e eu acho que é o primeiro passo de melhorar. Eu acho que é estar discutindo sobre isso. Maravilha. Ezequiel de Biasi, diga, Joelson. Só antes de encerrar, falar um pouquinho sobre o vínculo que você mantém com o 13 de Maio, as raízes, o pessoal que elogia, que você sempre que está aqui, sempre passa ali nas escolinhas, dando um apoio ali para os alunos das escolinhas, esse trabalho de apoiar e incentivar os pequenos também. Não, eu sou muito grato, principalmente à escolinha do 13 de Maio, porque foi onde eu comecei, né? Onde comecei a gostar de futebol, onde me deu a formação de atleta, e eu acho que passa muito por isso, cara, principalmente dos 6 aos 15 anos, participando mais dessa semana, eu comecei a entender melhor que cientificamente é o que
é o que vai te dizer se tu vai ser um grande atleta lá na frente ou não. É essa formação a partir dos 6 anos, cara. Então, sempre que eu tô aqui, que eu procuro estar ali ajudando, ou colaborando com alguma coisa, ou uma simples lembrança que vai ali a gente ver a felicidade das crianças, né? Quando eu era pequeno, via de longe, a gente não tinha muito contato com alguém perto que era profissional. Então, quando eu tô aí, que eu sou convidado ali, eu vou com o maior prazer, porque eu sei da importância que é. Muito bacana. Ezequiel, explodimos o tempo, cara, mas eu queria ter mais 1 hora, porque a gente queria falar de treinamento, de dedicação, do quanta coisa tu abriu mão, embora tu tenha falado rapidamente sobre escolhas, né, para poder jogar, perde às vezes o nascimento da filha, chega atrasado, mas isso faz parte dessa carreira nesse país continental aí que é o Brasil. Parabéns pela carreira, cara, parabéns por essa história e parabéns por manter o pé no chão, por manter o vínculo com a tua raiz, por seguir sendo o Ezequiel que todo mundo que te conhece, que fala com a gente aqui, diz, não, cara, é o mesmo cara, vem aqui e tal, não mudou nada. Então parabéns por isso, cara, e obrigado pela gentileza da entrevista aí. Não, primeiramente queria agradecer o convite, papo muito bacana, foi não deu pra falar sobre tudo, porque são 15 anos aí de futebol, mas acho que deu pra resumir um pouco e agradecer mesmo pelo papo de vocês aí. E agradecer toda a cidade também, que sempre me apoia, sempre quando me vê, me dá palavras de motivação, assim. Então, sou muito grato à cidade, a vocês todos aí. Show de bola.